Olá, meu nome é Eusébio Jorge. Estamos iniciando uma série de vídeos que tratarão do mercado de trabalho no Brasil. Buscaremos traduzir de forma simples indicadores e conceitos para tentar entender melhor um dos principais dilemas enfrentados pelo Brasil na atualidade: o desemprego. Neste primeiro vídeo, a gente vai apresentar alguns dados relacionados à desocupação na atualidade e alguns dados sobre os impactos do desemprego na economia. O Brasil encontra-se atualmente com mais de 13 milhões de desempregados, o que corresponde a uma taxa de desocupação de 12,7%. A título de comparação, a Austrália atualmente tem 8,8 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões, a Bolívia tem 11 milhões, já o Brasil possui 3 milhões só de desempregados. Nas regiões Norte e Nordeste, o desemprego é ainda mais elevado, chegando a 15,3% no Nordeste. O desemprego atinge especialmente as mulheres, as pessoas mais pobres, as pessoas com menor escolarização e os negros. Enquanto a taxa de desocupação dos homens está em mais ou menos 11%, entre as mulheres é de 15%. Entre os jovens, o desemprego é ainda mais elevado, chegando a 30% entre pessoas de 14 a 24 anos. O desemprego ainda expressa o racismo em nosso mercado de trabalho. Entre as pessoas brancas, o desemprego é de 10,2%, já entre as pessoas negras chega a 14,8%. Uma outra taxa perversa da desocupação no Brasil é que o desemprego entre as pessoas com curso superior é de 10%, já entre pessoas com ensino médio completo é de 39%. O que aponta que os pobres, além de terem piores condições para superar a crise, também são mais impactados pelo desemprego. Um dos fatores mais problemáticos da crise econômica atual é que 38,9% dos desempregados estão desempregados há mais de um ano, o que corresponde a 5,2 milhões de pessoas no desemprego de longa duração. Destas, 64% estão há mais de 2 anos desempregadas. Além de gerar elevados níveis de desemprego, a crise também amplia a precariedade no mercado de trabalho, gerando subemprego, trabalho informal e trabalho por tempo parcial, ou seja, as pessoas passam a viver apenas de bicos. Se formos considerar a taxa de subutilização da força de trabalho, que é uma nova forma de calcular a insuficiência de empregos típicos na economia, é uma taxa sugerida pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, os dados seriam ainda mais trágicos, já que o Brasil bateu no segundo trimestre de 2019 um novo recorde de subutilização do trabalho, com uma taxa de 25%, ou seja, 28,5 milhões de pessoas se encontram nessas condições. Sobre essa taxa a gente vai tratar em vídeos futuros. Atualmente, a pesquisa mensal capaz de fornecer as mais completas informações sobre os trabalhadores no Brasil é a PNAD Contínua. Essa pesquisa possui uma enorme amostra, coletada em 210 mil domicílios em 3.500 municípios. A metodologia da pesquisa de emprego do IBGE é uma das mais modernas do mundo, atendendo a recomendações da OIT, Nações Unidas, entre outros organismos internacionais. Só para se ter uma ideia, é comum que institutos de pesquisa privados publicam estudos nacionais sérios e com elevada confiabilidade com amostras inferiores a 3 mil entrevistas. Vamos entender como se calcula a taxa de desemprego no Brasil. O IBGE considera desempregada a pessoa que atende a 4 pré-requisitos. 1. Não estar trabalhando na semana da pesquisa. 2. Estar disponível para trabalhar. 3. Buscar emprego ao menos nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. 4. Estar desempregada, mas não ter buscado emprego por ter uma promessa de emprego futura. Com isso concluímos que 12,7% de pessoas desempregadas são apenas uma parte das pessoas que não estão trabalhando, já que não entra nessa classificação pessoas que não estão buscando emprego, seja por não terem dinheiro para o transporte, porque não acreditam que vão conseguir uma ocupação, ou ainda por terem que cuidar de crianças ou parentes doentes na família. Desde 2012, o IBGE está disponibilizando um dado estatístico que supre limitações da estatística de desemprego, que é a já citada taxa de subutilização da força de trabalho. Saliento apenas que as críticas que o Bolsonaro fez à pesquisa de emprego do IBGE não possuem nenhum fundamento técnico ou empírico, uma vez que o fato das pessoas estarem recebendo Bolsa Família ou seguro-desemprego não determinam se elas entram ou não como desocupadas na estatística.
O que definirá se ela está ou não desempregada é se ela buscou uma ocupação e se ela atende os outros 3 fatores que eu já citei aqui anteriormente nesse vídeo. Durante os anos 2000, o Brasil registrou elevadas taxas de crescimento graças ao cenário internacional favorável, o que possibilitou que o Brasil exportasse commodities primárias, mesmo com um câmbio desfavorável às exportações, ampliando os investimentos públicos e elevando o crédito e os salários dos trabalhadores. Isso possibilitou um significativo aumento do consumo. O consumo das famílias, vale dizer, ele é a mais representativa variável da economia nacional. Ela é responsável por algo em torno de 2/3 do PIB. A crise econômica tende a elevar as incertezas econômicas, reduzir as taxas de investimento e ampliar o desemprego, impactando ainda mais o consumo das famílias, gerando um ciclo vicioso de redução do consumo, redução dos investimentos e mais desemprego, o que explica as sucessivas taxas de decrescimento do PIB nesse último período de crise. Para se ter uma ideia, o Brasil ainda não conseguiu atingir o patamar do PIB de 2014, quando se iniciou a crise brasileira. Em resumo, o Brasil entra no dilema de Tostines. A crise gera desemprego e o desemprego, ao reduzir o consumo, aprofunda a crise brasileira. Mas é também fundamental observarmos os impactos sociais da crise. Desemprego em países periféricos e com insuficiência de serviços públicos é ainda mais nocivo para a estrutura social, por impossibilitar que as pessoas consigam suprir suas necessidades básicas de alimentação, habitação, saúde. A ideologia neoliberal, implementada de forma mais sistemática no Brasil nos governos Collor e FHC e retomada nos governos Temer e Bolsonaro, busca privatizar todas as dimensões da vida, aumentando a pobreza e a desigualdade, impossibilitando que as pessoas com menor renda acessem serviços como educação e creches que poderiam ajudá-las a superar o desemprego ou o subemprego. Em uma economia como a nossa, os mais pobres, por serem mais atingidos pelo desemprego, estão mais sujeitos a aceitarem subempregos, baixos salários e piores condições de trabalho. Vocês se lembram que eu comentei que muitas pessoas estão desempregadas há mais de 2 anos no Brasil? O desemprego nos nossos dias causa um tipo mais perverso de sofrimento, se comparado com o desemprego da década de 80. Atualmente, vivemos uma sociedade que responsabiliza o próprio desempregado por seu desemprego e pela crise. Em tempos de ideologia do empreendedorismo e da autoajuda, vende-se a ideia de que só fica desempregado quem quiser. Basta empreender, ter esforço e até fé que tudo está resolvido. A crise econômica torna muito mais difícil empreender e ter êxito, o que leva muitas pessoas a perderem os poucos recursos que ainda têm em algum negócio que tende a fracassar. Não por falta de esforço ou por falta de reza, mas porque a crise gera efeitos em todas as dimensões da economia, reduzindo a capacidade de consumo das pessoas e ampliando a insegurança das empresas investirem. Nós não estamos ignorando aqui as possibilidades de um êxito ao se empreender. Nós estamos sugerindo que não se confunda trabalho precário ou subemprego com empreendedorismo. Vale ressaltar ainda que a ideologia neoliberal prega uma sociedade muito mais individualista, incompatível com as formas que o Brasil encontrou de superar suas crises. Foi comum, nas periferias do Brasil, sólidos laços sociais e comunitários que permitiram que as pessoas compartilhassem recursos e cuidados, em especial em períodos de crise. O que significa que poder contar com o vizinho, com família, para cuidar de crianças, para cuidar de idosos e para partilhar alimentação e habitação. A destruição dos direitos sociais e o isolamento do desempregado o coloca em uma condição de maior sofrimento, o empurrando para a marginalidade social, o que caracteriza o mercado de trabalho no Brasil e nos países periféricos. O mercado de trabalho no Brasil possui características comuns aos países subdesenvolvidos, marcado por um número de trabalhadores maior do que as ocupações de qualidade. Este excedente de trabalhadores empurra os salários para baixo, mantém elevados níveis de desempregados e muita gente trabalhando em ocupações precárias, seja por conta própria ou por vínculo de emprego informal. Em períodos de crise, as economias subdesenvolvidas veem seus mercados de trabalho se desestruturarem de forma mais rápida e profunda. Em primeiro lugar, porque essas economias dependem da dinâmica dos países centrais para exportar matérias-primas. Em segundo,
porque esses países já possuem um grande contingente de ocupações de péssima qualidade. Vale dizer que o desemprego é funcional nas economias capitalistas por reduzirem a capacidade de organização dos trabalhadores, por pressionarem por reduções de direitos e salários. Os países subdesenvolvidos são atingidos pela crise de forma mais profunda e mais contundente. O Brasil está passando por uma das suas mais profundas crises econômicas já registradas, com ampliação do desemprego e das ocupações precárias. O golpe de 2016 tinha, entre outros objetivos, o objetivo de implementar políticas econômicas ultra-neoliberais, que já fracassaram em todos os países onde foram implementadas, seja por serem incapazes de retomar a atividade econômica ou por ampliarem o sofrimento do povo, gerando profundas tensões sociais, violência, pobreza e sofrimento. Tais políticas não são defendidas nos moldes como estão sendo implementadas no Brasil, nem mesmo por organismos internacionais afeitos à liberalização econômica como o Banco Mundial e o FMI. As alternativas apontadas pelo neoliberalismo e pela ultradireita no Brasil foram reformas como o congelamento constitucional dos gastos sociais, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. O governo Temer defendia que a reforma trabalhista e o teto de gastos superariam a crise porque poderiam gerar empregos, flexibilizando o mercado de trabalho e controlariam as contas do governo, o que geraria confiança dos investidores e crescimento econômico. Afirmavam que a crise era suscitada pelos direitos sociais e pelo suposto elevado salário dos trabalhadores. Porém, tais reformas geraram o oposto. Geraram o aprofundamento da crise. O relatório Focus, que apresenta as expectativas do mercado, aponta nos últimos 4 meses que os empresários têm projetado redução do PIB semana após semana. Como se não soubéssemos os objetivos das reformas aprovadas e apresentadas, agora tentam convencer a população de que a reforma da Previdência salvará o país e que todos que forem patriotas devem defender a entrega da Previdência Pública para os fundos de investimento nacional e internacional. Tudo indica que o governo Temer e Bolsonaro seguiram e estão seguindo caminhos opostos à superação da crise. O momento é de trazer estabilidade ao país via consolidação da democracia e respeito às instituições. Devemos realizar investimentos públicos com elevado efeito multiplicador a fim de reativar a economia. Assim como estão fazendo os países centrais, devemos ter uma política de redução drástica da taxa de juros, com pressão nos bancos públicos para reduzir o spread bancário e ampliar o crédito. Taxar grandes fortunas para expandir políticas de transferência de renda e buscar reconstruir a legislação de proteção do trabalho e da renda, o que ajudará a reativar a economia e melhorar a vida das pessoas.